Bem, amigos, eu estou recebendo aqui mensagens de telespectador e telespectadoras, 4 na verdade, me dizendo que não entenderam aquela história que eu havia contado ontem como piada. Realmente se tratou de uma piada. Então eu vou explicar para vocês. Eu quis caracterizar numa piada uma situação que está se configurando há algum tempo com relação a tudo o que acontece ser de responsabilidade do presidente da República. E aí então contei uma piada que existe a respeito daquele gorro que o Papa usa, padres também, o Papa é solidel, né? Aqui. É uma reverência a Deus. Então, eu quis dizer para vocês o seguinte, vamos ver se agora eu sei me explicar. O Papa estava num barco, isso faz parte da piada. O Papa estava num barco e o gorro dele, o solidel, voou e caiu na água. E aí o Papa quis descer aquela escadinha que tem ao lado, e o Bolsonaro, que estava junto, disse, não, santidade, deixe que eu vou buscar o seu solidel. E desceu a escadinha e caminhou sobre as águas. Caminhou sobre as águas, foi lá onde estava boiando aquele gorrinho, pegou, veio caminhando sobre as águas, subiu a escadinha e entregou para o Papa. E aí o que aconteceu? Pelo Bolsonaro ter caminhado sobre as águas. A Rede Globo, o Estadão, o Jornal o Globo, a revista Veja, a Isto É, a Época, todos eles botaram em manchete: Bolsonaro não sabe nadar. Isto para caracterizar para vocês aquilo que está acontecendo em relação ao Brasil, numa situação dessas, em que todas as forças políticas e sociais já deveriam ter se dado as mãos, ter formado comitês de colaboração, de entendimento, para combater esta peste que aí está, que é o coronavírus, e ao contrário. Ao contrário. Estão usando de uma situação de peste, estão usando esta situação de tragédia e explorando esta situação para tentarem esmagar o presidente da República. Vejam, senhores, isso é tipo de caráter que possa se admitir em relação a integrantes da imprensa, a integrantes do parlamento. Vejam vocês, o deputado Bolsonaro federal, ele é um deputado, ele é um integrante de um outro poder da República, o poder legislativo. E aí ele resolveu lançar farpas contra a China. E no dorso da razão, a China sabia disso aí desde novembro, naquela região onde foi detectado o vírus. E a China, no entanto, manipulou tudo. Ela merece ser chamada à responsabilidade, inclusive já deveria ter sido feito isso pela ONU. E o que aconteceu? Aqui agora no Brasil, o filho do presidente sendo deputado federal, usando da sua atribuição, do seu direito, e o presidente da República não tem nada a ver com isso, e o filho do presidente sendo deputado federal não fala em nome do Brasil. Esses governadores que aí estão, do Rio de Janeiro, de São Paulo, no dorso da sordidez, resolvem usar essa manifestação de um deputado federal, que é de responsabilidade exclusivamente dele, para ligar aquela manifestação ao governo e pedir, inclusive, que ele peça desculpas à China, quando a China é que tem que pedir desculpas para o Brasil e tem que pedir desculpas para o mundo. Ao ponto que chega o caráter desse tipo de gente. E se solidarizou
a esse tipo de movimento quem? O presidente da Câmara Federal. Rodrigo Maia, que tipo de gente que você é? Que tipo de gente está nesses órgãos de comunicação que estão usando esta triste situação para tentarem esmagar a presidência da República, mostrando o caráter deles? A gente já sabe, já conhece, entende? Mas, puxa, você também, hein? Já devia ter vindo a público, se manifestado publicamente, você é presidente do Legislativo Federal. Se manifestado publicamente em relação à própria China, você usa isso de forma diabólica. Como a Globo usa as notícias, os fatos de forma diabólica para tentar atingir o presidente da República numa hora em que todos nós estamos imbuídos no propósito de ver superar isso aí. Essas senhoras também me perguntam o que é que eu acho que vai acontecer. Eu confesso às senhoras que eu não sei o que é que vai acontecer. Assim como ninguém sabe. Eu só temo que os resultados disso, e isso sim eu tenho quase certeza, sejam piores do que isso que eles estão fazendo por não saberem fazer o que deve ser feito. Talvez os resultados sejam bem piores, porque eles não sabem o que vão fazer. Se um lá, olha, vejam vocês, lá em Santos e no Rio de Janeiro, essa figura do governador do Rio de Janeiro, essa figura folclórica, incompetente, não sabe absolutamente nada do que vai fazer, determinou que os turistas dos hotéis abandonem os hotéis, saiam até segunda-feira, mas não tem nem avião para levar o pessoal para os seus países. Veja o envolvimento de idiotice que caracteriza o quê? O caráter desse pessoal. O caráter dessa gente, que está usando esta tragédia, volto a dizer, está usando essa tragédia para quê? Para se locupletar politicamente. Isso é sordidez. Isso é lamentável. Agora, o que eu temo, que eu estava dizendo para as senhoras que entraram em contato comigo, é que eles estejam armando uma situação pior, uma tragédia pior em termos sociais e em termos econômicos, daquilo que hoje nós estamos vivendo. Eles não sabem fazer nada, eles não têm rumo. Eles só sabem assinar decreto proibindo. É a única coisa que eles sabem fazer. É a mesma coisa que nós botarmos, eu já dei esse exemplo, inclusive, para os senhores pensarem, aceitarem ou não, mas já dei. Colocar um piloto de Boeing na cabine de comando, mas ele está preparado apenas para voo em céu de brigadeiro. No momento em que encontrar turbulência, não vai saber o que deve ser feito. Eu temo realmente que a coisa seja pior. Vai ser pior depois que esta onda toda passar. E digo mais para os senhores. Isso aí, eles querem ligar de qualquer maneira a um enfraquecimento da imagem do presidente da República. Tanto é verdade que estão lembrados vocês do H1N1? Quantas pessoas morreram durante o H1N1? Mais de 700 pessoas. Quase 800. E, no entanto, não aconteceu nada disso que eles estão enfeitando e que está acontecendo agora. Condenar um deputado federal por ter exigido responsabilidade de um país como a China, que foi responsável por isso aí, isso é sordidez. Isso é diabólico. Isto é diabólico. E eles estão fazendo isso. E quando eu digo eles, eu falo naquelas gangues que estão dentro da Câmara Federal, na que está no Senado da República, também, e principalmente nas gangues da imprensa. Vejam, senhores, o que a imprensa está fazendo para se unir ao todo em relação à necessidade que nós temos de nos unir para combater isso aí. Até agora não exigem nada da China, mas exigem de um deputado federal que resolveu tomar uma posição clara em relação àqueles que são os responsáveis por tudo isso aí. Que tipo de gente nós temos ao nosso redor? Mas, para claros, eu tenho aqui, sabe o quê? Eu tenho aqui, isto aqui, ó. Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é um editorial
escrito e assinado por um cidadão, se chamava Roberto Marinho. Roberto Marinho era o dono das organizações Globo. Esta que é a principal agitadora do meio social do nosso Brasil. Essa que persegue o presidente da República ao invés de uma hora dessas tentar auxiliar. Uma hora, ele é um meio longo, mas uma hora eu vou encontrar um espaço para transmitir para vocês o que pensava Roberto Marinho quando em vida. Está aqui nesse editorial. Ele fez sabe quando? Em 1964, quando o comunismo queria tomar conta do Brasil. E ele foi um dos líderes. Ele, Carvalho Pinto, Hildo Meneghetti, Ney Braga no Paraná, enfim, governadores. Nenhum general, nenhum coronel. Todos civis. Governadores que se posicionaram em favor do povo, que foi para a rua, na marcha da família com Deus pela liberdade, botando milhões de pessoas na rua. E aí sim, os militares depois, para manter a ordem, vieram para as ruas. Depois de empossado Ranieri Mazzilli, que também não era militar, e aí depois o próprio Congresso Nacional foi quem deu posse a Humberto de Alencar Castelo Branco, não foi nenhum militar. Aí sim deu posse, porque o Brasil estava numa desordem total. Mais desordem do que os moleques estão fazendo hoje na Câmara Federal, no Senado da República e na chamada grande imprensa brasileira. Um dia eu vou dar para... Eu já uma certa ocasião falei a respeito de 64, porque eu estava lá. Eu fui sequestrado pelos comunistas, fui colocado dentro dos estúdios da Rádio Farroupilha, me obrigaram a ler manifestos e tudo mais. A história é essa e é meio longa, mas uma hora eu vou contar para vocês e inclusive vou destacar o posicionamento de um Roberto Marinho que infelizmente seus filhos, hoje em vida, estão escarrando, estão cuspindo tanto na sua memória como nas suas ideias que eram transmitidas para o bem do povo brasileiro.